Vamos continuar com a crase. Já vimos o que ela é, já vimos quando ocorre, já aprendemos a reconhecer que lá aquelas duas fusões, um A, o outro A, o primeiro é preposição, o outro nem sempre é artigo. Já vimos na prática como fazer, pedindo ajuda aos meninos, aos termos masculinos para nos auxiliar aí nessa condução da crase. E agora, para finalizar, nós vamos estudar as situações em que o uso do acento grave indicativo de crase é facultativo. Só que aí nós temos algumas diferenças, porque podemos entender o uso do acento grave indicativo de crase como facultativo, às vezes sem mudança de sentido, poucas situações, e muitas vezes com mudança de sentido, na maioria das vezes. Então a gente tem de ficar muito atento ao que o examinador quer, porque às vezes ele diz assim: a supressão do acento grave indicativo de crase preservaria a correção, é uma coisa. Preservaria o sentido, é outra coisa. Então vem comigo que a gente vai ver agora o que é que muda. Então vamos lá. Crase facultativa sem mudança de sentido. Então, primeiro nós vamos estudar sem mudança de sentido. 90% dos casos em que a crase é facultativa sem mudança de sentido lá na sua prova dizem respeito a essa regrinha aqui. Acompanha comigo. A formatura deu início à minha vida profissional. A formatura é o sujeito. O verbo dar aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Deu o quê? Início. Objeto direto, muito bem. A que? A minha vida profissional. Objeto indireto. E eu tenho aqui uma preposição a, esta a mais a. Eu tenho uma preposição a, nessa primeira situação, porque eu tenho um acento grave. Essa preposição a, ela está aqui em função da regência do verbo dar e do termo que ela introduz, que é um objeto indireto. E eu tenho um artigo a aqui, que é um artigo de vida, que é o núcleo desse objeto indireto. Mas eu também posso dizer que a formatura deu início à minha vida profissional sem crase. Se eu não puser crase, que é essa segunda possibilidade, significa que eu só tenho um a. E este a é uma preposição. Esta preposição, a mesma exigida pelo verbo dar. Não tem um artigo. Por que eu não tenho um artigo, Tereza? Porque você está vendo esse minha? Esse minha é um pronome possessivo. E o artigo, olha só o que eu estou falando, hein? Artigo, não estou falando de crase por enquanto. O artigo é facultativo antes de pronome possessivo, com ou sem mudança de sentido. Pronome possessivo, vou completar aqui, adjetivo. Nós lembramos o que é um pronome adjetivo? Antes de ser possessivo, ele é um pronome adjetivo porque ele acompanha o substantivo, neste caso, o substantivo vida. Então, o artigo é facultativo antes de pronome possessivo. Eu posso dizer assim, minha casa é aconchegante, ou eu posso dizer a minha casa é aconchegante. Tanto faz, não muda o sentido. Sem artigo e com artigo não muda o sentido. Então, eu posso dizer vou à casa de meu pai ou vou à casa do meu pai. Olha só, aqui eu não pus artigo, só a preposição, e aqui eu pus o artigo, que é o de mais o. Então, por que, Tereza? Porque eu tenho um meu aqui, e este meu, apoiado no substantivo pai, é um pronome adjetivo. Então,
E Tereza, e este voa? Por que que tem crase? Ah, muito fácil. Se eu voar e volto da crase a. E se eu voar e volto de crase pra quê? Né? Olha, a professora fazendo um versinho. Então, eu voltei da casa de meu pai. Então, eu vou à casa de meu pai com crase. Eu vou à Bahia nas férias com crase, porque eu voltei da Bahia. Como aqui é nome de lugar, tem um nome chique para isso, chama topônimo. Topônimo é o nome que se dá aos lugares, substantivos próprios. Não há como eu substituir por palavra feminina ou masculina. Então, na verdade, eu troco o verbo e aí troco a preposição. Se eu vou dar, eu não, se eu volto dar, eu não volto com preposição mais artigo? Ah, então se eu volto dar com preposição mais artigo, é porque eu vou a com preposição mais artigo também, tá? Então eu vou à praia com crase, porque eu voltei da praia. Eu vou à padaria com crase, porque eu voltei da padaria e não de padaria, certo? Então vou voltar aqui. Este aqui é um pronome possessivo. E o artigo é facultativo antes de pronome possessivo. A gente não vai confundir. Olha para mim para a gente não confundir. Estou falando nada de crase ainda. Estou falando de artigo. O artigo é facultativo, sem mudança de sentido, antes de pronome possessivo adjetivo. Posso dizer minha casa é aconchegante ou a minha casa é aconchegante. Posso dizer gostei de sua redação ou gostei da sua redação com preposição mais artigo. Não muda o sentido. Então volta para cá agora para a gente entender. Se o artigo é facultativo antes de pronome possessivo, quer dizer que eu posso usar aqui só a preposição. E se eu usar só a preposição, não vai haver crase. Por isso, os dois estão certos. A formatura deu início à minha vida profissional, com preposição mais artigo, ou a formatura deu início à minha vida profissional só com preposição, já que o artigo é facultativo. A crase é facultativa diante de pronome possessivo, adjetivo feminino singular, contanto que o termo regente exija preposição a. Claro, né? Claro, claro, claro. Porque toda vez que eu tenho uma crase, eu tenho uma preposição a. Então, a crase é facultativa diante de pronomes possessivos, adjetivos femininos singulares. Professora corrigindo aqui a concordância. Contanto que, desde que, olha a condição, o termo regente exige a preposição a. Então, é uma situação de crase facultativa. Eu posso usar só a preposição ou a preposição mais o artigo. Vamos fazer exercício que fica mais claro para você. No trecho deu início à sua caminhada cósmica, o emprego do acento grave indicativo de crase é obrigatório. Não é. Não é porque aqui eu tenho o quê? A mais a. O primeiro a é uma preposição, que está aqui por conta da forma verbal de ou do verbo dar. O segundo a é um artigo. Mas isto aqui é um pronome possessivo, adjetivo, está associado à caminhada. Então, este artigo é facultativo. Se o artigo é facultativo, então eu posso tirar o artigo, certo? Se eu posso tirar o artigo, só vai ficar um a, que é a preposição. Então, eu posso dizer, deu início à sua caminhada sem crase, só com a preposição, visto que o artigo é facultativo antes de pronome possessivo. Para a crase ser, errado, né? Porque ele está dizendo que é obrigatório. Para a crase ser facultativa,
eu preciso que o pronome possessivo seja feminino, esteja no singular, nós vamos ver, e evidentemente haja uma preposição exigida. Vamos lá. 2. No dia seguinte, fui à sua casa literalmente correndo. O que eu tenho aqui? Preposição, de onde ela vem? Do verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Mais artigo. Este artigo, olha sua, apoiado em casa. Não é pronome? Não é possessivo? Não é feminino? Não é adjetivo, porque está apoiado em casa? Então, este artigo é facultativo. Se o artigo é facultativo, eu posso tirar. Se eu posso tirar, então eu posso ir à sua casa só com preposição. Preposição a, exigência do verbo ir, e artigo nenhum, porque ele é facultativo. E o examinador diz assim: na linha 1, o acento indicativo de crase em a sua casa é obrigatório. Não, não é. Já pare aqui. Já pare aqui. Ele não é obrigatório. Tereza, eu quero continuar a ler. Vamos continuar a ler, então? Uma vez que o vocábulo casa está especificado pelo pronome sua e o verbo ir, fui, exige a preposição a. Olha só, se ele faz uma... Olha o item. Este item aqui está dividido em uma afirmação seguida de uma justificativa. A afirmação vai até aqui. Na linha 1, acento indicativo de crase em a sua casa é obrigatório. Ela está errada, não é obrigatório. A gente já viu os motivos pelos quais não é obrigatório esse acento, porque eu posso ir à sua casa só com preposição. Não interessa a justificativa. Se a afirmação está errada, essa justificativa que ele vai dar, uma vez que ele vai justificar a afirmação que ele deu de que o acento é obrigatório. Não me interessa, não é verdade? Se a afirmativa está errada, acabou-se o item, nada vai salvá-lo. Gente, vocês às vezes erram porque vocês não sabem parar de ler. A afirmativa está certa, a gente tem de ler a justificativa, porque ela tem que estar certa também, aí o item vai estar certo. Se a afirmativa estiver certa e a justificativa estiver errada, o item estará errado. Mas se a afirmativa estiver errada, não me interessa a justificativa, o item está errado, tá? Então, olha só, errado aqui, ele não é obrigatório, ele é facultativo por conta da regrinha do artigo facultativo antes de pronome possessivo. 3. A inserção do sinal indicativo de crase em existimos previamente a nossas relações sociais preservaria a correção gramatical e a coerência do texto, tornando determinado o termo relações. Não, olha só. Previamente a quê? Eu tenho uma preposição a exigida por previamente. Previamente a quê? Só que aqui depois eu tenho este termo que está todo no plural, certo? Então, eu vou colocar tudo aqui. Previamente, colocar tudo na mesma linha. Previamente a nossas relações sociais. O autor optou por não usar artigo. Esse a no singular, diante de termo no plural, lembra do nosso vídeo passado? Quer dizer que eu tenho aqui uma preposição a. Não há aqui nenhum artigo. Artigo nenhum. Se não há artigo, não posso colocar crase, porque se eu colocar crase, vai ficar assim: existimos previamente a nossas relações. Nós já vimos isso. Nunca há crase quando o a no singular preceder nome no plural, porque significa que não há artigo. Anotou isso? Nunca ocorre crase quando um a no singular precede termo no plural, porque significa que é só preposição. Então tá errada essa crase. Tereza, mas o artigo não é facultativo? É, mas o autor não usou. Você aprendeu lá em direito administrativo
a diferença entre ato discricionário e ato vinculado? O ato discricionário não é aquele que cabe ao gestor decidir pela noção de conveniência e oportunidade? E o ato vinculado não é aquele que é obrigatório? Mais ou menos assim? Então, olha, vou usar uma linguagem do direito administrativo para explicar isso aqui. Diante de pronome possessivo, usar o artigo é ato discricionário, não tenho de usar o artigo. Mas a crase é um ato vinculado, não é discricionário. Então, se eu não usei o artigo, não vou usar a crase. E se eu usei o artigo e se há preposição, a crase é obrigatória. Então, eu vou voltar lá no slide, olha só comigo. Crase facultativa diante de pronome possessivo, adjetivo feminino singular. Femininos, esses pronomes possessivos são femininos e são singulares. Porque se eu tenho aqui uma no singular diante de um termo no plural, o artigo não foi usado. Se o artigo não foi usado, eu não posso usar o acento grave indicativo de crase, porque aqui só há um A. Então, usar ou não o artigo é um ato discricionário, você escolhe. Mas eu escolhi não usar o artigo, tanto que eu escolhi não usar que só tem um A aqui no singular diante de termo no plural. Bom, então, vinculadamente, eu também não posso usar o acento grave indicativo de crase. Certinho? Vamos ver a 4. Vamos fixar isso. Os matemáticos usam uma série de razões para chegar às suas mais difíceis demonstrações. O que eu tenho aqui em as? Uma preposição a. De onde ela vem? Do verbo chegar. Chegar a algum lugar. Mais um artigo as. Como é que você sabe que tem artigo, Tereza? Porque está no plural. Preposição é invariável, preposição não muda, não tem singular, não tem plural, não tem feminino, não tem masculino, é uma coisa só. Então, se eu tenho um as com crase, eu tenho uma preposição a e um artigo as. Este artigo é facultativo. Eu posso tirar o artigo. Se eu tirar o artigo, vai ficar assim. Os matemáticos usam uma série de razões para chegar às suas demonstrações. Esse suas é pronome possessivo de demonstrações. Não usei o artigo, tá vendo? Usei só a preposição a e não usei o artigo, que é o que a norma gramatical me permite. Mas olha só, aqui eu usei o artigo. Se eu usei o artigo, então há uma crase. Vou repetir que a discricionariedade, a sua opção, a sua escolha é usar ou não o artigo. O artigo aqui foi usado. A crase é um ato vinculado. Então, ele está dizendo que o emprego do sinal indicativo de crase na expressão as suas mais difíceis demonstrações é facultativo. Não, não é. Eu posso tirar o artigo, mas se eu tirar o artigo, aí não vai ter as, vai ter a, só a preposição. E aí, evidentemente, sem crase. Certo? Estamos entendendo? Que na verdade, o que é facultativo é o artigo, e aí, dependendo da situação, se houver uma preposição a, se esse pronome for possessivo, se for feminino, se for singular, se for adjetivo, aí a crase é facultativa, para a gente não sair generalizando, crase facultativa antes de pronome possessivo. Não, não, não. Próxima situação. Crase facultativa sem mudança de sentido. Crase facultativa sem mudança de sentido diante dessa expressão até a, indicando limite. Diante dessa expressão até a, indicando limite, que pode ser limite de tempo ou que pode ser limite de lugar. Então, eu posso dizer, os barcos podem levar os turistas até a praia, com ou sem crase. Na verdade, aqui eu vou ter uma preposição mais outra preposição. É um caso raro em que há uma locução com duas preposições. E se eu disser até a praia, eu vou ter uma preposição, mais um artigo.
Aqui, a reunião ontem foi até às 2 horas da manhã, com ou sem crase. Olha só. Se eu digo até a praia, eu tenho uma preposição mais um artigo. Até o mar. Substituir por uma palavra masculina. E se eu disser até a praia, eu vou ter a mesma preposição, mais outra preposição, mais um artigo. E essa outra preposição vai ser o a. Essa outra preposição aqui. Por isso é que vai dar essa crase. E eu posso dizer até ao mar. Tanto faz, não muda o sentido. Tá? Nessa expressão até a, seguida, evidentemente, de palavra feminina. A reunião ontem foi até às 2 horas da manhã. Posso dizer até às 2, até os 20 minutos do segundo tempo, preposição mais artigo, ou eu posso dizer até às 2, preposição mais outra preposição, que é o a, mais um artigo. Então, aqui é a preposição a, que é facultativa nessa expressão até a, indicando o limite de tempo ou limite de lugar. Não muda o sentido, mas olha só. Evidentemente que eu vou precisar de uma palavra feminina. Eu não vou poder dizer até a amar. Não existe, eu não consigo nem escrever isso de tão esquisito que fica. Tereza, vamos falar isso de crase antes de palavra feminina? Em regra, a crase existe antes de palavra feminina. Aqui você tem horas, aqui você tem praia. Só vai existir crase antes de palavra masculina nessa situação que eu vou pôr aqui. Muitos meninos usam cabelo a Neymar. Porque, na verdade, olha aqui, há uma crase, você está vendo que há uma crase, e Neymar é uma palavra masculina. A única situação em que vai haver crase antes de palavra masculina é quando você subentender a expressão a moda de. Então, muitos meninos usam cabelo à moda de Neymar, que seria ao estilo de Neymar, certo? Vou substituir a palavra feminina por uma masculina e aí deu ao estilo. Só que é comum que esta locução aqui, esta partezinha moda de, venha elíptica, implícita. E aí muitos meninos usam cabelo a Neymar. É a única situação em que há crase antes de palavra masculina, quando você puder subentender a expressão a moda de. Preste atenção que é muito diferente de alguém dizer assim, comi um bife a cavalo. Sem crase, tá? Por quê, Tereza? Porque eu não posso subentender aqui a expressão a moda de cavalo, ao estilo de cavalo. O cavalo não criou um estilo de fazer um bife, gente. O cavalo não é uma pessoa. Se você tivesse com C maiúsculo aqui, fosse o nome do chefe de cozinha bem famoso, mas eu não posso subentender essa expressão, a moda de. O Neymar corta cabelo do jeito esquisito, pinta cabelo do jeito esquisito e ele criou uma moda. Mas o cavalo não criou moda nenhuma. Então aqui, ó, eu comi um bife a cavalo sem crase, porque eu não posso subentender a expressão a moda de ao estilo de. Só posso subentender essa expressão quando este indivíduo masculino criou uma moda, criou um procedimento, um protocolo, um ritual. Tereza, então frango a passarinho eu também não tenho, não. Frango passarinho não criou uma moda de fazer um frango. Então, frango a passarinho não tem crase também, não. Tá certo? Só há crase antes de palavra masculina se eu puder subentender se há expressão a moda de ao estilo de.
E eu só posso subentender essa expressão a moda de ao estilo de se, e somente se, alguém, né, masculino, tenha criado um estilo ou uma moda, tá? Então, nada de ficar usando crase em bife a cavalo, frango a passarinho. Tereza, e frango à milanesa? Aí tem. Frango à milanesa, a moda milanesa. A moda milanesa que é de Milão, da cidade de Milão. Então, eu saí à francesa. Também tem. Sabe o que é sair à francesa? É sair sem se despedir de ninguém. Eu vou sair à francesa, vou me despedir de ninguém. Com crase, porque é a moda francesa. E aí é palavra feminina, né? Não é nem palavra masculina como aqui. Entendemos isso e entendemos que esse até a, indicando limite de tempo ou de lugar. A crase é facultativa porque a preposição a é facultativa, eu já tenho uma preposição até. Mas eu posso ou não usar outra preposição a. Continua aí comigo, olha aí no seu slide. Crase facultativa agora com mudança de sentido. São tantas as possibilidades que agora eu só posso dar exemplos mesmo. Porque os verbos mudam, não é? Os verbos mudam de regência conforme o sentido que eles têm. Por exemplo, quero a família, eu tenho aqui preposição mais artigo. Se eu tenho uma preposição, o verbo querer aqui é um verbo transitivo e indireto. E a família é o objeto indireto. Você sabe que o verbo querer, como transitivo e indireto, tem o sentido de estimar, ter estima, ter apreço, ter consideração. E aqui eu quero a família, só artigo, sem preposição. Significa que o verbo querer aqui é um verbo transitivo direto e que esse a família é um objeto direto. E aí ele é um verbo transitivo direto no sentido de desejar. Ó, mudou a regência do verbo, mudou o sentido. E aí eu posso dizer que a crase é facultativa? Pode. Para a gramática, para a semântica vai mudar o sentido. Olha aqui. Assisto a novela, assisto a novela, assisto a novela. Assisto a novela. Com crase, há uma preposição mais um artigo. O verbo assistir aqui é um verbo transitivo e indireto, no sentido de ver, ele é transitivo e indireto. E essa preposição está aqui por conta do verbo assistir, e o artigo está aqui, indicando que esta novela é uma novela particularizada. Então, a presença de um artigo determinado, definido, indica que a palavra novela está particularizada. E o contexto vai dizer que novela é essa. Se eu perguntar a você, passar um bilhete para você, um WhatsApp, você assiste a novela com crase? E você me responde assim, qual, Tereza? De qual novela você está falando? Porque você vai subentender que eu particularizei. Se eu digo assisto a novela, e eu posso entender duas coisas desse a aqui sem crase. Posso entender que ele é só um artigo, e aí o verbo assistir aqui está sendo usado como verbo transitivo direto, que tem sentido de auxiliar, e aí eu sou um assistente de direção. E aí eu assisto a novela, isso aqui vai ser um objeto direto, vai mudar o sentido totalmente, né? Porque aqui era ver e aqui era auxiliar. Ou eu posso entender, sem o acento indicativo de crase, que a novela, esse a aqui é uma preposição a, só que não há artigo. Só com essa frase isolada eu não sei o que é. Então são essas duas possibilidades sem a crase. Ou só o artigo, porque o verbo é transitivo direto, ou só a preposição sem o artigo. E aí, o verbo aqui, se isso aqui é uma preposição, deixa eu corrigir logo, esse verbo aqui será transitivo indireto. Está no sentido de ver.
Mas eu não tenho artigo. Aí, se eu não tenho um artigo, indica que a palavra novela está generalizada. Quer dizer que eu estou falando de novela em sentido generalizado e não em sentido particularizado. Tudo bem? Vamos trocar por uma masculina? Olha, pensa comigo. Eu posso dizer assim: você assiste a seriado da Netflix? A seriado. Esse A, evidentemente, não é um artigo, né? Porque seriado é palavra masculina. Então, se eu perguntar, você assiste a seriado na Netflix? Eu estou usando o verbo assistir, no sentido de ver como transitivo indireto, que de fato ele é. Só que eu não estou falando de um seriado específico. Estou falando, assim, de seriado, qualquer um. Você assiste a seriado na Netflix? Você, na hora, me responde, de jeito nenhum, Tereza, só estudo. Se eu perguntar, você assiste ao seriado da Netflix? Ao, eu pus preposição mais artigo, aí você diz qual? Porque na hora que eu ponho um artigo, você assiste ao seriado, eu estou falando de um seriado específico, que o contexto vai me dizer qual é. Se não disser, você pergunta de qual seriado você está falando. E aí é minha hora de responder. Eu digo, não, né? Já que você me fez essa pergunta, quer dizer que você assiste a algum? Pode assistir nenhum. Tem de assistir só a aula e estudar. Entendemos? Você assiste a seriado sem artigo, sentido genérico, qualquer seriado da Netflix, sentido genérico. Você assiste ao seriado, particularizei porque pus o artigo. Então, olha só. Crase sem mudança de sentido, eu tenho um limite, né? Crase sem mudança de sentido, facultativa, aquelas situações de pronome possessivo feminino e da locução até a, indicando limite, não indicando inclusão. Se eu disser assim, todos foram até a Maria, não está indicando limite, está indicando inclusão. Mas olha, crase facultativa com mudança de sentido, opa, sim, de situações que eu só consigo mesmo exemplificar. Não consigo dar uma lista fechada, porque são muitas as possibilidades. De função sintática que muda, de regência do verbo que muda, do sentido que particulariza ou generaliza pela ausência, pela presença ou ausência de artigo, respectivamente, e por aí vai. Vamos trabalhar? Vamos fazer exercício? Lista disponível no seu material complementar, baixa, faz, depois escuta o áudio, tudo comentado. Muitas questões, porque é um assunto muito, muito importante. Então vai lá, fixa!